Bom dia, gente. Meu nome é Daniela e eu vou contar um pouquinho dessa história, né, do Legado das Águas, que faz parte da Grande Reserva Mata Atlântica e que faz parte de um dos portais que o Marcos comentou. O que é o Legado? Não é uma ONG, não é um projeto, ele é uma empresa que gera novos negócios através do valor compartilhado, tendo como pano de fundo a conservação ambiental e a floresta em pé. Então, quem somos? Somos a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, com 31 mil hectares, mais ou menos o tamanho do município de Belo Horizonte, localizado aqui no Vale, entre os municípios de Juquiá, Miracatu e Itapiraí. Eu não vou passar o vídeo institucional, quem quiser pode dar uma olhadinha lá no nosso stand, que está passando direto lá, para não tomar o nosso tempo. Mas a base do nosso negócio é uso múltiplo do território. Dentro do corredor ecológico da Grande Reserva, a gente pegou um pedacinho, né, e só para enfatizar o que o Ricardo comentou, ele está ao lado de vários parques estaduais, de várias unidades de conservação. E o Legado também não é uma unidade de conservação. É uma área protegida em alto estágio de conservação, cerca de 75% de uma área em alto estágio de conservação, sendo que grande parte praticamente nunca foi explorada. E o Legado faz parte do Portal das Águas, que é o 6º portal, né, do Alto Ribeira, junto com os 5 municípios: Ibiúna, Piedade, Itapiraí, Juquiá e Miracatu. Junto com o Parque de Jurupará, aquela mancha verde, é o Legado, junto com o Parque de Jurupará, que é o Parque Estadual. Lógico que eu não podia deixar de usar, né, a própria produção de natureza, que é o slide da Grande Reserva, para contar como que o Legado se encaixa nesse processo. Bom, o Legado é uma área protegida, reconhecida pelo Estado de São Paulo. A gente tem um termo com a Fundação Florestal, onde a gente se compromete a proteger essa área. E esse termo ele é validado a cada 5 anos. Anualmente, a gente manda relatórios contando a história de como está a manutenção dessa área. Quando a gente fala de ecossistemas completos, o Legado nasceu com pesquisa científica. Muitos estudos na parte de fauna e flora, e hoje também mais envolvendo a área também de saúde única. Quando a gente fala de economia restaurativa, o ecoturismo é uma grande fonte de negócios, mas também a parte de inovação em paisagismo e restauração ecológica. Então, quando a gente fala em uso múltiplo do território, é assim, como que a gente pode olhar para o território para vários negócios onde é possível olhar e ter a floresta em pé e pensando sempre na sustentabilidade, mas pensando o que eu posso explorar aqui junto com o desenvolvimento local, porque o Legado não é uma ilha. Apesar dele ter 2 estradas de terra para chegar lá, 1 hora vindo de Itapiraí e 1 hora vindo de Miracatu, ele não é uma ilha. E para ele se desenvolver, para o cliente, para o turista, para o pesquisador, para o paisagista, para ele voltar para o Legado, ele precisa passar pelas cidades. Então, a cidade também tem que se desenvolver. Por isso que, desde a criação dele, de 2012, a gente investe em iniciativas socioambientais e também mão de obra local, fornecedor local, que são slides que a gente vai mostrar mais à frente. Quando a gente fala de ecoturismo, a gente tem cerca de mais ou menos 20 atividades, e agora a gente está criando mais algumas novidades para o ano que vem. Somos bastante fortes em birdwatching, então quase 400 espécies de aves, várias ameaçadas de extinção e endêmicas, como o Ricardo citou também. Hospedagem, restaurante, auditório, e a gente vem numa crescente de visitação. A pandemia também, na área do turismo, como todo mundo sabe, deu uma impactada, mas a gente vem numa crescente de visitação bem alta. Tanto para uma trilha acessível para o pessoal, a gente fala que o Legado ele é acessível para 0 a 100 anos, e para pessoas também com dificuldade de locomoção, até pessoas que querem alguma coisa mais hard, como uma single track de 70 km de pedalada. Então tem para todos os públicos. E agora está uma crescente de estudo do meio. Muitas escolas estão procurando sair da caixinha agora e levar os alunos para unir o turismo com a educação ambiental. Locação de espaço para reality shows, principalmente. Infraestrutura pequena, então antes de ir tem que reservar mesmo, porque não tem espaço para todo mundo. E uma parceria com a TAR, com umas casas mais gourmetizadas, casa flutuante e uma tiny house de frente para o rio.
E quando a gente fala em desenvolvimento local, a gente investe muito. Cerca de 68% do nosso consumo vem do local. E esse gráfico mostra que a 12% que está no Vale do Ribeira mostra um número que é muito pouco fornecedor local. Puxa, eu consumo tanto, mas eu tenho tão pouco fornecedor local? Sim. Porque a gente precisa de pessoas que estejam com a sua documentação em dia para poder comprar. Então, falta fornecedor local para a gente, mesmo a gente comprando muito deles. Então, por favor, se vocês conhecerem pessoas que querem trabalhar com a gente, se cadastrem, se regularizem, porque a gente quer cada vez mais aumentar esse número aqui. Quando a gente fala de colaboradores, cerca de 9 em cada 10 colaboradores são locais. A gente tem um grande número de pessoas terceiras, 100% delas são locais. E das primarizadas, cada 10, 6 são locais também. A gente está numa chamada para guiamento local. Quem tiver o interesse de fazer guiamento no legado também, depois o Ricardo vai estar aqui também, lá no stand, pode conversar com a gente, porque a gente quer fomentar mesmo o desenvolvimento local. E para quem é morador dos municípios limítrofes, tem 50% de desconto na entrada, no day use, né, no ingresso do legado, e 20% na hospedagem de terça a quinta. Então, não deixem de usar, porque tudo isso é um legado para vocês também. E antes de finalizar, eu queria muito agradecer, porque estar falando com essas duas feras, o Ricardo e o Marco, assim, é um prazer, porque a gente está junto de longa data, e agradecer muito a presença do Wilber aqui, que é um cara fenomenal como profissional e como amigo, e que não tem como falar de Vale do Ribeira e turismo e não falar dele. Obrigada, Wilber.